Boa noite, Petrópolis. Boa noite, Rede Petrópolis de televisão. Boa noite, internautas do mundo inteiro que nos assistem neste planeta azul. Estamos começando mais um programa Dossiê História, uma programação eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo, sempre às quintas-feiras, a partir de 18 horas, e nossas reprises aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir ao vivo pelo Facebook, desde que você tenha o aplicativo Rede Petrópolis Televisão, RPT Play, que você poderá baixar no seu celular, no seu smartphone, e assistir o nosso programa em tempo presente, corrido, durante a nossa programação. Você também poderá assistir pelo smartphone na nossa reprise de domingo às 9 horas da manhã. Nosso programa está também na página do YouTube, basta que você digite no campo próprio lá do YouTube o nosso programa com o nome Dossiê História. Ao abrir, vá direto ao nosso ícone, lá clicando você terá os nossos programas em reprises por ordem cronológica. Basta também que nosso endereço eletrônico é youtube.com/dossiê história. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa na primeira parte e vamos rever então a história no dia 24 de maio. Nossa vinheta, por favor. O dia 24 de maio é o 144º dia do ano em nosso calendário gregoriano. Faltam, então, apenas 221 dias para terminar o ano. E isso vai passar rapidinho. Apesar da crise, vai passar rapidinho. Vamos, então, aos fatos históricos do dia 24 de maio ao longo dos séculos. 1098, Luís VI de França é armado cavaleiro. Na cavalaria medieval, é uma instituição feudal dos cavaleiros nobres aos ideais que lhe eram associados ou que lhes foram associados pela literatura. Nomeadamente, esses atributos eram a coragem, a lealdade e a generosidade, bem como a noção de amor cortês. É o princípio da nobreza medieval inserido com alguns sentimentos cristãos que forjaram, então, essa mentalidade do cavaleiro medieval. Difere um pouco da nobreza da antiguidade. Eu tenho aqui um historiador, se ele quiser, ele pode até me contestar, e se eu estiver errado, ele vai me contestar. Difere da nobreza da antiguidade, que tinha por princípio a cidadania, que era na Grécia, e o patriarcado na Roma Antiga. Já em 1337, início da Guerra dos 100 Anos, é uma outra data também do dia 24 de maio. Qual foi a causa da Guerra dos 100 Anos? Isso até caía em provas de colégio naquela época, na minha época de colégio, né? Hoje eu não sei, né? Mas a Guerra de 100 Anos é uma série de conflitos travados entre 1337 a 1453, por coincidência, 1453 é a queda de Constantinopla. E essa guerra era entre a Casa Plantageneta, da Inglaterra, e a Casa dos Valois, na França. Na realidade, eles tinham um certo parentesco e disputavam territórios em França. Então, Plantageneta era a dinastia que governava a Inglaterra entre 1154 e 1485, da era cristã, fundada por Geoffrey de Anjou, que ganhou o apelido de Plantageneta por usar uma flor de mesmo nome em latim. Mas o primeiro rei não foi ele, foi seu filho Henri II, ou Henri II. Isso porque ele e a mulher brigaram durante tanto tempo, ele acabou morrendo e não assumiu o trono. Então assume seu filho Henri II.
1866 também uma data muito importante para nós aqui no Brasil e até em Petrópolis, que nós temos um bairro com esse nome. Foi a Batalha de Tuiuti da Guerra do Paraguai. Foi exatamente no dia 24 de maio de 1866. Nós temos um bairro aqui chamado 24 de maio, que é essa data em homenagem à vitória dos aliados contra os paraguaios na Batalha de Tuiuti, no dia 24 de maio. É considerada a batalha mais sangrenta da América do Sul. Participaram da batalha 50 mil homens. Foi uma batalha campal travada nos pântanos do Paraguai. O exército paraguaio ataca os soldados da Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Paraguai, e a vitória dos aliados. Bem a considerar que, apesar da aliança, sempre o Brasil tinha a maioria dos protagonistas da guerra, né? Nessa batalha, por exemplo, foram 21 mil brasileiros, 10 mil argentinos e apenas 1.200 uruguaios. 1940 também é uma data, 24 de maio de 1940, também é uma data ícone, né, para a aviação. O primeiro voo bem-sucedido de helicóptero monomotor realizado por Igor Sikorsky. Engraçado que, se não me falha a memória, na Segunda Guerra Mundial, os helicópteros não operaram durante a guerra, mas logo após a guerra, 1946, 47, eles começaram a aparecer. E houve, então, na Guerra da Coreia, que foi em 53, se não me engano, 52, 53, até 54, lá os helicópteros operaram muito. Esses são os nossos destaques para o dia 24 de maio na história. Muito bem, vamos ao nosso jornalismo histórico, o nosso jornalismo dossiê História, e vou pedir minha vinheta, por favor. Domingo passado aconteceu um incidente muito desagradável aqui em Petrópolis, domingo à noite. Uma verdadeira guerra campal na Rua 13 de Maio. A Rua 13 de Maio, em Petrópolis, tem sido protagonista de incidentes os mais vis possíveis. Sabemos muito bem que a Rua 13 de Maio virou um grande feirão de drogas, virou uma grande concentração de bêbados, principalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. E a situação começa a ficar ruim a partir da meia-noite, porque até a meia-noite os camaradas lá, eles bebem com uma certa tranquilidade. Mas passou da meia-noite, lá para 1 hora, 2 horas, a concentração etílica é muito grande na cabeça deles. E aí começam a fazer besteira, a falar alto, falar palavrão e acabam brigando. Muito bem, o que foi que aconteceu, então, no domingo à noite, na Rua 13 de Maio? A rua foi vítima de um vandalismo de frequentadores de bares de baixo nível existente naquela localidade. Uma briga generalizada iniciou-se em vários pontos da rua, tomando um dos bares conhecido como o Xandinho. Garrafas quebradas, cenas de pugilismo, frequentadores atônitos se horrorizavam com o tumulto. A briga se alastrou até o posto de gasolina do início da Barão, na Barão do Rio Branco. A polícia somente chegou mais de 1 hora depois. A Rua 13 de Maio é hoje conhecida como um logradouro pelas nossas autoridades de segurança e da postura municipal, como um logradouro extremamente manjado, já foi objeto de várias queixas, de reclamações, mas não adianta, a polícia não anda por lá e a postura municipal não quer saber. Imaginem, os senhores, o que está acontecendo lá. Se a postura municipal permite, vocês estão vendo as cenas aí, se a postura municipal permite que bares, durante a madrugada, façam pagode, tenham música ao vivo, com portas abertas, porque música noturna, música ao vivo, é para ambiente fechado, com isolamento de som. Mas não, lá na 13 de Maio, o vizinho que está dormindo ao lado do bar,
E ele é obrigado a se submeter até 3, 4 horas da manhã com aquele som. E não tem postura municipal, não tem polícia, não tem lei, não tem nada. E rola droga, e rola droga lista, droga ilícita, jogo, caça-níquel, rola tudo naquela rua. E as autoridades não estão nem aí, quer dizer, uma omissão completa. No meu modo de entender, onde há omissão, há corrupção. Isso, uma coisa está ligada à outra. E nós estamos investigando o porquê da Rua 13 de Maio ser uma rua simplesmente esquecida pelas nossas autoridades municipais e pelas nossas autoridades policiais. Então fica aqui o nosso protesto e vocês estão aí vendo o registro desta situação. Cenas da Rua 13 de Maio. E verdadeira guerra importada da Síria. Isso aí, lá na Guerra Civil da Síria, em Damasco. Aliás, Damasco não tem esse tipo de briga, né? Mas lá mais na outra extremidade do território sírio, olha lá, parece até coisa do Hezbollah lá na Síria, olha lá. A violência que está. Isso aí é no bar do Xandinho, que é o famoso bar que vende cerveja, litrão a R$5, e a gente tem que ver, então, o sujeito que vai lá para tomar um litrão de cerveja, ele toma vários, a R$5, é realmente de uma frequência de baixo nível, né? E pessoas estranhas a ruas, a nossa rua, que frequentam a Rua 13 de Maio, totalmente diferente daqueles frequentadores assíduos da Rua 13 de Maio. Isso não quer dizer que na 13 de Maio há bares que respeitam as normas, há bares que têm um bom nível de clientela, e há bares que, na realidade, são até restaurantes e servem uma boa comida. E essa aqui, então, fica o nosso registro para que as autoridades policiais passem a tomar mais cuidado com a Rua 13 de Maio, porque senão uma tragédia vai acontecer. Muito bem, meus amigos, seguindo o nosso programa, nosso tema de fundo, hoje nós vamos falar um pouco da história recente, da história atual do nosso Brasil. A situação que está realmente complicada no Brasil. Nós vamos agora apresentar os nossos convidados. Eu tenho aqui 3 debatedores. Aqui no meio, Carlos Antônio Bodnachuk, que é empresário, empreiteiro também de engenharia civil, né? Engenheiro civil. E ser empreiteiro nesse Brasil atualmente deve ser um problema muito sério, né, Bodnachuk? Deve ser terrível, né? Por isso que realmente é difícil, né? Quase que um sacerdócio, né? Hoje eu vejo assim, por exemplo, você, como empregador, né, você muitas vezes é tratado como marginal, né? Você que dá emprego, você que tem uma proposta de negócio onde você cria oportunidades e riquezas, né? E você normalmente é tratado como marginal, como empregador, né? A tributação é muito alta, né? Os impostos sempre foram absurdos sobre a construção civil, né? E conforme o tempo vai passando, mudaram as leis. Hoje tem algumas situações onde a tributação até facilita um pouco mais. Pelo faturamento, os pequenos empreiteiros, né, conseguem ter uma situação um pouco melhor, né? Mas é difícil, não é fácil não. Bom, eu tenho aqui, continuando aqui a nossa apresentação, muito obrigado aí pela sua participação inicial, Bodnachuk. Fábio Verícios aqui, o primeiro aqui à minha esquerda, historiador do Instituto de Geografia e História do Brasil. Agora acertei, né? Não, também não acertei. Instituto de Geografia e História Militar, né? Militar, tá certo, do Brasil. E também, lá na outra extremidade, o nosso Ricardo Lira, amigo, companheiro nosso, empresário aqui da empresa Yamaha, que é distribuidora e representante da Yamaha aqui em Petrópolis. Gostei do merchandising. Hein? Gostei do merchandising. Gostou do merchandising? Depois eu vou mandar conta, viu? Vou mandar fatura que o nosso programa está precisando de patrocínio. Pede para a Petrobras.
Mas, meus amigos, aqui são amigos de longa data, nós fizemos juntos alguns cursos aqui na DESG, né? Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra. Faz tanto tempo que eu não vou lá que eu até esqueci o nome. Tá certo. Mas hoje nós vamos falar, o nosso tema de fundo é esse quadro político nacional que nós estamos vivendo hoje no Brasil e as perspectivas de curto prazo até as eleições. Nós temos que ainda, até as eleições de outubro, passar por esse calvário político e econômico e financeiro, e está difícil de chegar lá, né? A situação está muito periclitante no país. E agora nós tivemos esse incidente com a greve dos caminhoneiros e a crise do petróleo, que é uma crise mundial, né? O Fábio até pediu para fazer uma análise sobre o prisma internacional dessa crise do petróleo. E também o descaso, né, dos políticos, né? Eu estava comentando com vocês o comportamento do Eunício de Oliveira, que é o presidente do Senado, um homem que tem um poder importante nesse país, né? Em plena crise, depois que a Câmara aprovou a reoneração da folha de pagamento e também o corte do PIS e do CONFINS, o Eunício de Oliveira larga tudo no Senado ontem e vai embora para passar o final de semana em Fortaleza. E o projeto tinha sido encaminhado da Câmara dos Deputados para o Senado e com pedido de que fosse colocado em regime de urgência a votação, até mesmo porque, para acabar com a greve dos caminhoneiros e regularizar o estoque de gasolina, de combustível no Brasil, você precisa da aprovação disso. Ele pegou, largou tudo, disse que não tinha pauta e foi embora para o Ceará. Aí a grita foi tão grande, mas tão grande, que ele agora pegou um avião e voltou para Brasília e marcou uma reunião hoje, agora às 19 horas da noite, para resolver isso. É a única chance que nós temos de resolver o problema do abastecimento do petróleo no Brasil se o Senado agora encaminhar uma solução plausível para oferecer aos caminhoneiros, para que haja essa situação. Eu gostaria de começar, então, pelo Ricardo Lira, que ele está vindo lá da Selma, ele está até fazendo um curso lá na Selma, né, Ricardo? Pilotagem defensiva. Hein? Desde ontem. Desde ontem. Pilotagem defensiva de motocicleta. Que então, interessante. E você está ciente de uma situação que está causando um certo transtorno para a Selma, que é com essa falta do petróleo, né? Gostaria que você explicasse isso para nós. A GE Selma, ela consome cerca de 30 mil litros de combustível para fazer teste em turbina. Então, por dia. É um caminhão tanque por dia. E acaba hoje. Amanhã ela não tem. E ela tem que dar conta Ela está preocupada porque, mesmo que ela faça manutenção nas turbinas, as turbinas não podem ser entregues e testadas. Testadas antes de entregar. Então, isso com certeza vai gerar mais um impacto muito grande para o município, porque se ela não entrega, não fatura, se não fatura, não gera imposto, não arrecada. Não tem almoço gratuito. É claro. É todo um esquema de você ir distribuindo o imposto e isso reverte para todos os cidadãos metropolitanos. Quer dizer, nós estamos pagando pelos erros estratégicos dos políticos que não se prepararam estrategicamente para administrar o país. Eles administram os interesses políticos deles. Eles não administram o país. Eles não têm políticas de Estado. Eles só têm políticas de sobrevivência do governo. Essa é a impressão que eu tenho. O que você acha? Mas essa é a total realidade. Os políticos brasileiros hoje eles estão preocupados em não serem presos no ano que vem. Tentar se manter no poder para evitar uma possível prisão por qualquer motivo no ano que vem. Nós não temos um establishment formado, nós não temos um projeto de governo, um projeto de Estado. Por melhor que o governo Temer tenha sido, a revelia dos outros governos que nós passamos, hoje nós estamos acéfalos. A questão dessa crise do combustível não é nem, Gilberto,
a crise em si, mas como é que nós chegamos a ela? Como é que houve a irresponsabilidade política, fiscal, de se deixar chegar nesse ponto? Como é que nós vendemos o combustível para o Paraguai, para a Bolívia e para a Argentina num preço muito inferior ao que nós vendemos para o nosso consumidor, e mais todos os impostos que os caminhoneiros têm? O Brasil é movido por caminhões, ele não é movido por trens, como as grandes nações do planeta, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China. A própria Argentina é movida por trem. Nós não, nós somos movidos por caminhões. Se para o caminhão, para a nação, é o que está acontecendo no país inteiro. Então, a irresponsabilidade dos políticos de não terem previsto essa possibilidade, de não terem se antecipado aos fatos, é que é realmente de uma desculpa a expressão, mas é verdade, uma incompetência absurda. É a minha visão do que está acontecendo politicamente a respeito do fato. Exato. Olha, nós estamos aqui, eu quero avisar os telespectadores, nós estamos ao vivo no Facebook. Aqui um forte abraço para Israel de Souza, que já mandou uma mensagem para nós aqui, Rosângela Silveira e Samuel Ferreira. Um abraço para todos vocês. Se você, telespectador, tiver com o seu Facebook à mão aí, pode mandar uma mensagem para nós. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui aos nossos convidados, aos nossos entrevistados, também você pode mandar a sua pergunta, terá a sua dúvida, se você quiser. Bornachuk, vamos lá. Bornachuk, o Fábio falou sobre a estrada de rodagem. Dom Pedro II teve um grande projeto, que foi a construção das ferrovias. Nós chegamos a ter no Brasil a maior rede ferroviária do mundo na época, que foi construída durante o Segundo Império. Não está fazendo falta as ferrovias? O que falta ao Brasil para novamente implementar essa estratégia da ferrovia? Isso começou uma mentalidade que foi lá com Washington Luiz, que durante a década de 20, quando governou, ele já começou com essa coisa de estrada, abriu o Rio São Paulo, abriu o Rio Petrópolis e abriu outras por aí também. E esqueceu das ferrovias. Durante 15 anos da ditadura Getúlio Vargas, também não construímos 1 metro sequer de ferrovia, só construímos estradas de rodagem. Aí vem o Juscelino com aquela loucura dele, querer fazer um Brasil de 50 anos em 5, e fez aquela loucura e acabou liquidando com as ferrovias praticamente. Hoje nós quase não temos mais, a nossa malha ferroviária é pequena, é curta. Como é que você, como empreiteiro de obra pública, você vê essa situação? Olha, Prisco, a decadência, né, da ferrovia aqui no Brasil, né, ela é extensa, ela não foi aos poucos, né? A rede ferroviária federal, né, foi sucateada ao longo de vários e vários governos. Nós tivemos aqui uma implantação, né, de estradas de rodagem, né, da seguinte forma, né, sempre teve resíduos aqui vamos colocar assim, das indústrias petrolíferas, né, e era asfalto. E esse asfalto tinha que ser jogado e colocado de alguma forma em algum lugar, né. Então houve mesmo durante o governo militar, né, regime militar, houve essa intenção, esse direcionamento, né, para se abrir novas estradas, mesmo por questão de integração no território também, né? E, consequência disso, né, que foi deixando a rede ferroviária sucatear, né, até um determinado momento que ela não conseguiu mais sobreviver ao sucateamento que ela foi imposta. Hoje foram privatizadas algumas, tem essa ferrovia norte ao sul aí, desde que eu me conheço por gente... Que não está pronta até hoje. Não está pronta, mas já começou, o tempo de recurso que foi para lá, isso é a mesma coisa que transposição do Rio São Francisco. Se acabar isso, um dia vai funcionar bem, então que não funcione, né? Parece que é isso que acontece. E uma coisa que chama muita atenção, né, nessa paralisação dos caminhoneiros, né, a pessoa fala, o problema é combustível. O nosso problema que está tendo nessa paralisação dos caminhoneiros não é apenas combustível. Você está tendo desabastecimento de alimentos, de remédios, né, de vários outros insumos para consumo básico, insumos básicos para consumo da população. Se você fazer um paralelo aí, vamos imaginar aí, ou relembrar, né, o Chile de 1973, o que foi feito, né? Como que caiu o governo de Salvador Allende? Começou desse jeito. A pessoa pegou e sitiaram as cidades. O que está acontecendo hoje, as cidades estão sitiadas.
não entra alimento, não entra combustível, não entra água, não entra remédio, ou não sai remédio, né? Então, o desabastecimento é geral. Um belo dia vai terminar a greve geral, vão reduzir o preço dos combustíveis. Eu duvido muito que vão chegar num patamar que seja razoável, né? Mas cansa, os caminhoneiros, tem caminhoneiros aí com 2 dias sem comer na estrada, sem água. Você vê o pessoal fazendo uma propaganda barata e entrega para meia dúzia dos sindicalistas que estão lá na frente da cabeça da greve, e o restante está atrás. Você tem quilômetros e quilômetros de gente passando necessidades básicas. Até quando que vai isso? Enquanto isso, o Eunício de Oliveira, que devia estar em Brasília, foi pegar o final de semana dele ontem, na quinta-feira. Foi passar na praia. E que se dane. Porque a questão do petróleo em si não é o principal. Hoje nós estamos dando saltos de qualidade na produção de petróleo no mundo inteiro. Nós aqui no Brasil colocamos parte do pré-sal, a parte mais fácil, para funcionar. Então saem petroleiros e petroleiros todos os meses do pré-sal. Os Estados Unidos voltaram a produzir petróleo. Aliás, o Donald Trump está fazendo um governo de salvação nacional lá brilhante. Todas as projeções dizem que, a partir de janeiro, os Estados Unidos se tornarão o maior produtor de petróleo do mundo. E o maior vendedor também, ultrapassando a Arábia Saudita, a Rússia e a Venezuela. Diz que eles estão fornecendo petróleo para a Venezuela agora. Exatamente, agora inverteu a relação. Eles estão fornecendo petróleo para a Venezuela e para outros países que são produtores também. Inclusive nós lá no norte, Manaus, estamos comprando petróleo, comprando combustível de Miami. Então não é falta de petróleo. Essa história de que o petróleo vai acabar, tem só 40 anos de petróleo, não é verdade. Há petróleo para muito tempo, e além do petróleo, tem o óleo tirado do xisto bituminoso. E aí nós temos reservas mundiais para 3.000 anos, mantendo-se o consumo atual. O combustível fóssil ainda será a motriz do planeta por muito tempo. Poderá até não ser da gasolina, né? Sim, a gasolina é só resíduo hoje, na verdade. Porque você já tem o carro elétrico, o carro híbrido, o álcool, óleo de mamona, você tem uma série de substitutos para a gasolina, para o motor a gasolina. O problema é o gás, o problema do petróleo mais é para os produtos industriais, principalmente o plástico hoje, que você precisa. Do petróleo. Então, a crise não é do petróleo. A crise ela é sistêmica por falta de visão meramente política. Neste caso específico, a burrice é nossa. Não é algo que veio de fora para dentro. Não é o preço do petróleo que está influenciando tanto, que é a alegação da Petrobras, desde julho do ano passado, ela está trabalhando com a sazonalidade do preço. Muito bem, mas a Petrobras é uma empresa semi-estatal. Ela é uma empresa que tem uma função social. Eu não gosto muito dessa expressão para a empresa, mas ela tem uma função social. Então, o governo poderia e deveria ter antecipado os fatos e feito um reajuste para baixo, mesmo que isso gerasse algum prejuízo empresarial. É melhor você ter algum prejuízo no bolso do que fazer essa confusão que você está tendo no país hoje, que pode até mesmo comprometer mais ainda os nossos políticos depois da eleição. Fala, Lila. Ô, Prisco, eu gostaria de, primeiro, agradecer a participação aqui e relembrar uma participação que nós tivemos aqui sobre um trauma da Petrobras chamada aquela refinaria. Eu me lembro desse Passadina. programa que nós fizemos, Passadina. E só puxando um fio da meada, eu não fico tão preocupado com o ambiente externo, porque eu acho que o Brasil é muito grande, nós temos muita riqueza, nós temos muito produto, nós temos muita commodity. Mas a política adotada hoje pela Petrobras é uma política correta de ajustar os preços externos. Mas apresenta-se um lucro da ordem de 6 bilhões de dólares agora, recentemente, anunciado pelo presidente Paulo Parente. E nós não podemos esquecer que houve um rombo na Petrobras levantado desses 6 bilhões. O que é muita coincidência ser o mesmo número.
Mas pior do que isso foi a má administração que causou outros 60 bilhões. Só uma parte. Sim. Sobre o Pedro Parente. Pedro, Nada contra a administração dele, Não. pelo contrário, Não. Pedro Parente tem feito uma administração brilhante na Petrobras. Ele está resgatando a empresa do desgoverno que nós tivemos lá atrás, não apenas o problema de Passadina, mas outros sérios problemas, que o governo anterior havia enchido a Petrobras com sindicalistas. Mas é exatamente isso que ele está Sim, falando. eu estou corroborando o que o Lira está dizendo. Aí, o que ocorre? Hoje se anuncia um lucro de 6 bilhões porque botou-se para dentro um prejuízo de 60. Então, num zero absoluto, nós cavamos um buraco de 60 e hoje nos vangloriamos de ter 6 de superávit. Que superávit? Aonde está esse superávit? Então, a política que ele está adotando é uma política correta. O que está ocorrendo é que nós hoje estamos pagando por um erro de 2, 3 anos ou mais atrás. Mais 4, 5 anos. Então, nós não podemos querer que apareça um salvador da pátria e que traga à tona esses 60 bilhões de prejuízo, que ele apareça de repente, mas nós também não podemos nos vangloriar de 6, quando o buraco é de 60. É claro, é claro. Agora, só para relembrar aqui, durante o governo Dilma, ela adotou a política de subsidiar o preço da gasolina. Ela congelou e manteve. Até o Lula criticou a Dilma Rousseff. E ela, teimosa, não modificou. Então, nós estamos pagando hoje o erro do governo dela, porque ela, durante muito tempo, ela subsidiou, porque ela estava de olho na reeleição, ela queria se reeleger, o objetivo era poder e que se dane a economia do país. Então, hoje nós estamos pagando esse preço. Só por comparativo, nós tínhamos o barril de petróleo a $110, né, o barril, né, e a nossa gasolina era alguma coisa em torno de R$2. E a Petrobras ganhava dinheiro ainda assim. A má gestão, né, e o desfalque aos caixas ao caixa da Petrobras, né, nos leva hoje numa situação que o barril do petróleo deve estar em torno de $70, $80, e teve alta, né, teve alta expressiva. Nossa gasolina é R$ 5,20 que nós pagamos aqui em Petrópolis, é um absurdo. Quer dizer, você vê nesse pequeno panorama de comparativo de número, né, o que foi a má gestão nesse intervalo de tempo. Quer dizer, é muito erro e para a Petrobras continuar sobrevivendo, existindo, né, a política fiscal dela está correta, mas nessa política fiscal correta, né, a parte social da empresa foi embora, porque ela não traz nenhum benefício, nenhum, um bem-estar para a população brasileira. Foi tudo embora nisso aí. Porque a questão que eu falei sobre a Petrobras, sobre o valor do litro de combustível, eu não reclamo da Petrobras. A Petrobras é uma empresa, e uma empresa tem que buscar o quê? Processo de lucratividade, senão ela sai do mercado. A questão é a ingerência política na Petrobras. É isso que já deveria ter sido terminado há muito tempo. E essa ingerência política traz os prejuízos que nós sabemos, como a compra de Passadina e outros, mas também traz uma quantidade de impostos embutidos imenso. Hoje o valor do combustível, mais de 60% é imposto, direto ou indireto. Então, o que o governo poderia ter previsto e ter visto antes é a questão dos valores, diminui-se os impostos, que a Petrobras continue com a política correta dela, mas que o governo tenha uma sanha um pouquinho menor. Vai atrapalhar no fechamento das contas do governo. Que se feche, que se tire recursos de outros lugares que não são prementes. Olha a folha de pagamento da União hoje, o tamanho dela. E outros gastos com publicidade, por exemplo, mas deixaram chegar na situação que chegou. Agora, há um ônus político para ser pago. Eu acredito, sinceramente, que se houvesse alguma possibilidade da candidatura de um candidato oficial dar certo, foi embora. Estão todos perdidos, né?
nessa situação toda. Somente o Bolsonaro é o único que sobrevive a uma perspectiva até de ganhar no primeiro turno. Né? O que você Highlander. Highlander. né? É difícil. Você veja bem a situação dos municípios ou estados. Highlander. Você tem que gastar uma certa verba determinada para a educação e uma outra parte considerável para a saúde. Sobra pouco para administrar a máquina, que seria só o salário, né, de tudo isso aí. O que sobra para investimento? Se você tem mais de 50%, ou seja, quase 50%, acho que é 20% educação, 30% saúde, sobra 50% da arrecadação para você pagar toda a folha dessa máquina inchada, imensa, e fazer qualquer investimento. Nós não veremos investimento. Por isso que eu estou com 55 anos. Né? O que vocês viram de investimento nesses últimos 40 anos? Teve alguma obra importante? Belo Monte, talvez, mas quanto tempo? Tudo regime militar. Depois do regime militar, nada. Absolutamente nada. Não teve política Belo Monte chegou a acabar? Não, só uma parte. Está funcionando, tá, mas... A transposição do Rio São Francisco já terminou, né? Não, também não. Nada. Aquela estrada de ferro que você falou lá do... A Norte e Sul? Também não. Parte só. O que eu sei que acabou e que era um desejo muito grande dos paranaenses e dos catarinenses era a duplicação da Regis Bittencourt e a duplicação da Federal também em Santa Catarina, né? Aquela que ia de Florianópolis para Porto Alegre. Você não precisa ir longe, a 040. A 040 acabou quando o Figueiredo entregou o poder. De lá para cá nada foi feito. Era para ter sido duplicada até pelo menos Belo Horizonte. Mas as duas obras que terminaram agora, recentemente, foi a duplicação da Regis Bittencourt e essa lá de Santa Catarina. E é um trecho pequeno. Era a estrada da morte, né? Todas as duas. Se você imaginar que uma nação do tamanho do Brasil demora 40 anos para conseguir duplicar um trecho de 40 quilômetros, a Serra do Cafezal, que foi o trecho que ficou, não tem nem 40 quilômetros. Né? Uma nação do tamanho do Brasil demorou 40 anos para conseguir duplicar uma estrada. Quanto tempo vai levar para terminar esse túnel aqui? Esse agora, vai levar? Depois do buraco, talvez lá em 3.150. Ô, Prisco, se me permite, o que eu gostaria que todos entendessem é que o país é como uma casa. Essa casa tem que ser administrada. Se você gasta mais do que o que ganha, você vai entrar numa insolvência. E nós vemos as últimas decisões governamentais desse governo Temer dizendo que ele vai fazer desoneração, ou que ele vai fazer, ele não está fazendo absolutamente nada. Eu gostaria até que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a desoneração da folha de pagamento. Isso, nós tínhamos, todos os empresários pagavam um imposto fixo, que era um percentual, um valor, que você ia lá e você pagava todo mês. Da folha de pagamento do empregado. Em cima da folha de pagamento, era o que era para ser. Aí o governo inventou a desoneração em alguns setores, de que você passou a pagar sobre o lucro da empresa. Então, o imposto ficou móvel. O imposto não é mais uma coisa fixa. Como é que o governo vai gerar um orçamento se ele não sabe o quanto ele vai arrecadar? Então, já começa por aí. Mas desonerou como um ato político para remediar. E agora, para resolver um problema do caminhoneiro, vai se reonerar a folha de pagamento do setor também produtivo. Mas o setor improdutivo, com I maiúsculo, que é o Estado brasileiro, o qual todos nós carregamos nas costas, o peso é em cima de todos os ombros nossos aqui, ele não diminui. Não existe nenhum projeto, nenhum político veio no último mês falar que nós vamos diminuir as despesas do Senado, do Congresso,
da Câmara dos Deputados, do Executivo, não existe projeto de reduzir custo, porque aí vai mexer em quem não interessa. Onde é que nós vamos mexer? Bota nas costas do setor produtivo. Eles já são burro de carga, bota a carga em cima dos ombros e vai ficar um pouco mais pesado, mas vai levar. Só que agora a sociedade por um todo está começando a reagir, está aprendendo a reagir. Sim. E o que está acontecendo é que nós vimos que um pequeno segmento do país, que são caminhões, param o país e paralisam o país, não pela crise do petróleo. Petróleo tem, diesel tem, não tem lucro. Mas não falta matéria-prima. Matéria-prima tem à disposição. O que falta? Coordenação do governo. Um simples segmento parou o país, com desabastecimento de um nível que está chegando a um nível preocupante, e que, se fosse em outras épocas, você já teria uma reunião dentro de um gabinete, uma reunião de emergência para se resolver o problema, e não o ministro está indo para o Ceará para tirar férias. Ministro não, então, senador. O senador, a insensibilidade política está num nível agora, insuportável. O ministro que você está se referindo, na realidade, é o Wellington Moreira Franco, que fez uma reunião ontem com os caminhoneiros, e ele bateu na mesa de uma maneira prepotente e não teve acordo, simplesmente os representantes do sindicato se levantaram e foram embora. E aí a greve começou a piorar de ontem para hoje, é por isso que deu aquela correria nos postos ontem. Por quê? Porque o seu Wellington Moreira Franco, ele não sabe negociar. Ele não é político de negociação de assuntos importantes do Brasil. Ele só negocia em outro nível, no nível da corrupção, no nível do quanto vamos levar. Aí ele sabe negociar. Esse é que é o grande problema. Os políticos desaprenderam a fazer política no Brasil. Hoje eles só fazem negócio do bolso deles. É só isso que existe hoje. Nós estamos à deriva. Ponto. Não existe comando. É verdade. Não existe motor. Agora, nós vamos sobreviver... Nosso motor está desligado em alto mar, no meio da tempestade, e não existe tração para nos tirar do meio dessa tempestade. E será que nós vamos sobreviver até outubro? Somos obrigados a sobreviver. A nação precisa sobreviver até outubro, né? Eu tenho para mim, talvez o Ricardo concorde, não sei, é a minha visão, eu sou historiador, não sou empresário, que esta é uma greve muito mais técnica do que política. Durante todos esses anos, desde o fim do regime militar, nós tivemos greves eminentemente políticas e que eram resolvidas de forma politiqueira. Esta não. Esta foi uma greve muito mais técnica por causa de um aumento de preço abusivo que uma categoria extremamente necessária para o país não suportou mais e decidiu parar. Eu estou certo, Ricardo? Sim. A coisa mais certa que esse governo devia ter feito era ter tirado de cara os impostos dos combustíveis por 30 dias, para que se movimentasse o país de novo, mas com o compromisso decendial de apresentar resultados. Nós vamos ter que pagar a conta? Vamos. Alguma dúvida? Não. Nós continuamos gastando mais do que recebemos. A dívida para esse ano está projetada em 159 bilhões de buraco. Quer dizer, tudo bem, eram 175 ano passado, foi para 139 no começo desse ano, mas já subiu para 159. O anunciado foi 139 para esse ano. Isso, a dívida... A dívida, não, isso é de déficit. O déficit da República público era de 175, aí quando entrou o governo Temer
A projeção até o final do Era ano era 139. entrar 2018 com 139, entrou com 140 e pouquinho e já está em 159. Então, nós não conseguimos, dos 175, 139, baixar para 90. Nós estamos na contramão de novo, com outro governo. Não era o mesmo governo que tinha. Então, a culpa é de quem? É da nossa classe política, continua não pensando no país. Mas porque o viés, em verdade, não se alterou. Nós mudamos um governo, mas vamos nos lembrar que Michel Temer era o vice. Então, Que apoiou tudo que estava errado no governo do PT. não se alterou muito. Isso eu tenho visto, porque eu trabalho hoje com análise de política mais internacional do que nacional, para determinados grupos. Eu tenho analisado muito a situação da Europa e da América do Norte. Não foi só uma crise brasileira, isso foi uma crise sistêmica do Ocidente. O Ocidente inteiro, nesses últimos 30 anos, basicamente derreteu. Nunca na história da humanidade, aí o historiador falando, uma superpotência perdeu tanto poder quanto os Estados Unidos da América perdeu nos últimos 30 anos. Toda essa ascensão da Rússia e da China, muito por competência deles, inegável que Vladimir Vladimirovich Putin é hoje o maior líder da humanidade, inegável que Xi Jinping é hoje o segundo maior líder da humanidade, mas também eles foram muito ajudados pela incompetência das administrações Bill Clinton, George Bush Filho e principalmente o seu Barack Obama. Vejam que Donald Trump, coisa de 2 semanas atrás, chamou os chineses para conversar sobre um aumento de impostos em produtos chineses no território americano. A princípio, a China se recusou e 4 dias depois sentou para conversar e concordou com tudo que o Trump queria. A administração Trump tem sido um bálsamo para os norte-americanos. A quantidade de emprego não para de aumentar. Inclusive para solucionar o problema da Coreia do Norte. A solucionar o problema entre a China e o Japão. O lançamento agora do Japão, do porta-aviões deles, que na verdade é um porta-helicópteros, criou uma complicação muito séria com a China, mas, de novo, a administração Trump entrou no meio e conseguiu fazer com que os dois conversassem. Os Estados Unidos só não bicam com a Rússia, porque não dá para brincar com a Rússia, né? Qualquer dúvida vai perguntar para Adolf Hitler. Com a Rússia não se brinca, realmente. Mas é uma situação internacional em que nós vemos uma Europa ocidental, por exemplo, completamente acéfala, sem norte, sem saber o que quer, entraram num processo de globalismo, além da globalização, que foi extremamente danoso para o continente. Hoje é um continente, o próprio presidente da Turquia, Erdogan, dizendo que não existe mais Europa, existe um amontoado. Anteontem ele fez na Inglaterra um discurso cujo o motivo era: deem um tabefe otomano no rosto decadente dos europeus. Esse foi o motivo do discurso dele. Não se há mais credibilidade na Europa por causa dessa política esquerdista que foi implantada lá por Dona Merkel, Dona Theresa May e outros, o Partido Trabalhista Inglês. Nós temos cidades como Marsella, com o mesmo índice de violência do Rio de Janeiro. Cidades como Estocolmo, como foi dito aqui pelo Carlos, o parlamento sueco pediu para que o exército vá à rua. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Na Suécia, você imaginava isso na Suécia? A Dinamarca está na mesma situação, a Finlândia está na mesma situação, a Noruega está na mesma situação, a Holanda está na mesma situação. Ontem eu li na internet um caso na Holanda de estupro coletivo feito por gangues, a maioria de origem islâmica oriental, de mais de 1.400 meninas da casa de 10 anos de idade. Você imagina isso na Holanda? Portugal é hoje a nação mais estável e segura da Europa. Porque não aceita muçulmano, né? Porque não aceitou as imigrações enlouquecidas dos diferentes. Não vou nem dizer apenas o muçulmano, porque o Islã não é só um, assim como o cristianismo não é só um, o Islã também não é só um, existem várias correntes, várias seitas, não é? Mas esses grupos violentos, esses grupos que são incompatíveis com a realidade de liberdade ocidental. Essa dissolução do Ocidente chega num ponto de ruptura, eu acho que chegou, acho que, como você disse, as populações já não aguentam mais. Por isso a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos não é dado ao historiador o direito de fazer profecia, mas eu vou fazer. Donald Trump vai se reeleger e vai fazer o sucessor. Então faz uma profecia aqui para nós, aqui no Brasil. Você sabe qual é.
Eu acho que não há muita dúvida aqui no Brasil. E é esse, Bolsonaro se elege no primeiro turno. E é esse o caso, porque não é só no Brasil. Na Suécia e na Dinamarca, que são países notadamente de viés social, os partidos de extrema-direita, a eleição agora no final do ano, junto com o Brasil, estão na ponta, disparando. Na Grécia, a mesma coisa. Na Itália, o Salvini acabou de ganhar na Itália e está dizendo que, se necessário, tira a Itália da União Europeia. Vê o que está acontecendo na Hungria e na Polônia. As fronteiras foram fechadas. O Orbán botou Jorge Soros, o homem mais rico do mundo, para fora. E ele é húngaro, porque Jorge Soros defende o globalismo. Há uma mudança de viés. Papai do céu cansou da palhaçada que nós fizemos. Esses 30 anos colocaram o Ocidente numa situação de insolvência. Eu espero, sinceramente, como ocidental que sou, como democrata que sou, que a gente consiga, esses novos líderes que vão aparecer aqui no Brasil, na Suécia, na Dinamarca, na Grécia, espero também na Alemanha, o que está acontecendo já na Polônia e na Hungria, que a gente consiga achar um viés. Paraguai acabou de eleger um homem que não teve dúvida, mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, sem medo da repercussão, sem medo da represália. É esse tipo de líder que o Ocidente precisa para se antever aos problemas, como nós sempre fizemos, e não deixar chegar na situação que nós chegamos. De hoje até outubro, salve-se quem puder, vamos ver quem é que vai sobreviver. Depois de outubro, eu tenho uma certa confiança, não é esperança. Pelo que eu entendi, a sua premonição vai ser Trampanaro. Vai ser? Trampanaro. Trampanaro. Olha, Deus te ouça. Vai ser uma dobradinha boa. Deus te ouça. Nós falamos aqui de ideologias. Aí o Maduro cai, né? Porque vai ser um aperto dos dois lados, né? Nós estamos falando de ideologia, mas vamos voltar um pouquinho, dar um passo para trás e começar a olhar o panorama, ou seja, o prisma dessa nossa sociedade de uma forma diferente. Tudo que se acontece aqui ou em qualquer lugar do planeta, né, existe um poder político e existe um poder econômico. Tá? Por que o Brasil não consegue se levantar politicamente de nada? Tem um poder econômico tão forte, tão opressor, tão manipulador. Não, gente, obrigado pela pergunta, porque eu vi isso na minha frente na semana passada. Já está acabando o nosso tempo, eu vou tentar ser rápido. Na semana passada, eu tive um encontro, eu fui convidado para um encontro com um grupo de grandes empresários brasileiros e proprietários de universidades, com não vou dar nomes, mas uma embaixatriz de uma nação estrangeira. O que eu vi nos nossos líderes empresariais, não tinha ninguém de governo lá, eram todos privados, foi uma síndrome de cachorro vira-lata imenso. Todos tentando mostrar para a estrangeira uma erudição absolutamente desnecessária. Ali o motivo era fazer negócios. Não se fez negócio nenhum. Um queria mostrar que falava francês, o outro queria mostrar que falava inglês, o outro queria mostrar que conhecia a cultura do outro país, do país da pessoa, o outro queria mostrar que sabia a culinária. Quer dizer, ninguém vendeu nada. Ninguém vendeu nada. A necessidade de mostrarmos que, olha, nós também somos gente, nós também somos humanos. É o que o Juscelino falava, a síndrome do cachorro vira-lata. Nós não temos que ter essa síndrome. Nós somos uma nação extremamente rica, como vocês disseram, extremamente poderosa, qualificada e capacitada. O que o regime militar fez, o que o próprio Getúlio fez, apesar de Getúlio ter sido um ditador, nós somos capazes, nós precisamos ter uma elite à altura do Brasil. Aliás, General Geisel falava isso. A elite do Brasil não está à altura do país. Fábio, os bancos do Brasil não têm síndrome de cachorro vira-lata. Eles faturam muito, muito. Não só aqui. Mas não se tornaram bancos internacionais como o Citibank, nenhum deles. E precisa? Precisa. O tamanho do país que eles exploram. É isso, nós não podemos ficar só no Atlântico Sul. Esse foi o erro do Pedro II, o erro do Império. O Banco do Brasil foi um banco muito respeitado internacionalmente. Nós tivemos várias agências nos Estados Unidos, na Europa. Durante a Revolução, o Banco do Brasil, que já estava falido no tempo do João Goulart, foi recuperado pelos governos militares. Mas o que aconteceu depois? Uma das maiores empresas do mundo. Esse é o problema. Do pós-revolução, ou pós-64, destruiu tudo o que foi feito. Nós estamos pagando o preço hoje pela irresponsabilidade que aconteceu de 85 em diante. Exato. 85 destruiu tudo que nós tínhamos antes. E nós ficamos um período
passando por uma crise de petróleo também. Agora, voltando aqui à crise do petróleo, eu queria lembrar, zero, a estagflação que nós tivemos na década de 80 está voltando agora. Aquela crise do Figueiredo, que ele não soube sair, está voltando agora. Meus amigos... Tenho confiança. Encerrou o nosso tempo, está lá 0-0, zerado. Uma boa noite a todos. Estaremos aqui de volta na semana que vem com mais uma atração. Quem sabe a gente não renova nosso papo para a semana que vem. Vamos conversar sobre isso. Uma boa noite a todos. A nossa reprise, domingo às 9 horas pela manhã. Muito obrigado.